Eu coloquei, então, o nome dessa aula, né? Autoconfiança e posicionamento para a gente vender mais. E quando eu estava preparando ela, até conversei um pouco com a Mari antes, para entender um pouco mais a fundo as necessidades de vocês, né? Para trazer para vocês um pouco dessa transformação. E, primeiro, desejei as boas-vindas para vocês. Eu queria me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Daniele Bianchi, eu tenho 29 anos. Eu trabalho na área do desenvolvimento humano já desde 2017. Eu sou jornalista de formação acadêmica. E fiz essa transição em 2017 para o desenvolvimento humano, e desde então eu trabalho com mulheres. Então, tenho formações em Master Coach, analista corporal, uma série de diplomas, que na verdade, eu costumo dizer que os diplomas, eles são muito importantes, mas a gente tem que tomar cuidado para não caber não se correr o risco de ficar se colocando em caixinhas, né? Porque eu falo que o que a gente faz mesmo é o que eu faço é levar uma transformação. Então, o que eu faço hoje é ajudar mulheres a se tornarem cada vez mais independentes, adultas e femininas, para que elas possam conquistar realmente uma vida abundante, uma vida próspera. E quando a gente está falando de posicionamento na internet, né, de vendas, a gente precisa entender que todas nós somos vendedoras e que a gente está vendendo o tempo inteiro. Né? A gente está vendendo quando a gente começa a se relacionar, a gente vende o que a gente é para outra pessoa, para saber se essa pessoa vai se relacionar com a gente. E a gente precisa começar a encaixar as coisas no seu devido lugar, até para a gente romper um pouco com esse preconceito de vender, né? Aí, eu queria começar, gente, eu coloquei aqui as minhas redes sociais para quem quiser me seguir no Instagram e acompanhar um pouco mais a fundo o meu trabalho, para quem não me conhece, é Daniele com 2 L's e E, Bianchi, _, e no YouTube é Daniele Bianchi, tem muito vídeo lá, tem muitas aulas, muitas lives que eu deixo salva lá, então para vocês também se aprofundarem um pouquinho mais. Eu fiz uma agenda hoje para a gente conversar sobre alguns tópicos específicos. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre autorresponsabilidade e mentalidade. Depois a gente vai falar sobre o medo do julgamento e o merecimento. Vamos falar sobre o medo da crítica. Eu quero trazer para vocês os 4 pilares da autoestima. E também, para finalizar essa aula de hoje, essa masterclass aqui para vocês, eu quero falar um pouco sobre amadorismo e profissionalismo, tá? Para a gente entender a diferença de profissionais e amadoras. Esse é o nosso script de hoje, a nossa agenda de hoje. E aí eu trouxe para vocês, então, o que vocês vão aprender na aula de hoje. Vocês vão aprender como parar de se importar com o julgamento alheio e aumentar a autoconfiança para poder se posicionar e vender mais, tá? Vender mais o seu serviço, porque aqui vocês são dentistas, né? A Thaís estava até me falando antes de eu entrar, para entender até um pouquinho mais do que vocês vendem, né? Para vender os serviços de vocês sem precisar fazer esforço e ferir os seus valores, tá? É isso que a gente vai aprender hoje. Eu quero entender e conhecer um pouquinho mais das necessidades de vocês. Coloca para mim no chat qual é a sua maior dificuldade na hora de vender. As meninas que estão aqui, vocês podem me ajudar, né? E até se vocês quiserem colocar no chat, vocês vendem serviço, é isso, né? São dentistas. Ou tem mais alguma... É isso, né? Ótimo. Então, falem para mim no chat, qual que é a maior dificuldade de vocês? A maior dificuldade é, eu não consigo divulgar o meu trabalho no Instagram porque eu tenho vergonha de aparecer nas câmeras, ou eu até divulgo, mas na hora de vender eu não consigo, não tenho autoconfiança para vender, não consigo fechar muito, não consigo, enfim, atrair esse cliente não fica comigo muito tempo. Como que é isso para vocês? Deixa eu entender um pouco mais. Tá. A Ana falou que tem vergonha de aparecer. Quem mais, gente? Tá, dificuldade de divulgar por vergonha de aparecer. Entendi. Medo de julgamento, dificuldade de mostrar o valor e cobrar. Ótimo, vamos falar sobre isso hoje. Timidez e medo de postar / falar besteira. A vergonha vai ganhar. Preguiça de postar. Lete, deve ser Letícia, né? Falou. Ok. Por que eu fiz essa pergunta para vocês, gente? Para vocês entenderem o seguinte. Para que você, de fato, consiga ter os resultados que você quer, a gente vai falar de autorresponsabilidade e mentalidade. A gente precisa começar com esse ponto. Por quê? A Letícia até escreveu aí, né, que o grande problema hoje, o impedimento é a preguiça de postar. Isso é consciência, né, gente? A gente precisa ter consciência de que o que é a autorresponsabilidade, se vocês nunca ouviram falar sobre esse termo? É você entender que todos os resultados que você tem na sua vida hoje, eles são frutos das suas escolhas.
Ou seja, se você não está tendo os resultados que você almeja no seu negócio, se você não está ganhando quanto você gostaria, se você não está com o seu negócio no patamar que você gostaria que ele estivesse, isso significa que você não fez escolhas, não tomou decisões que contribuíssem para esses frutos. Consegue entender, gente? Sim ou não? Tem alguém que está com o microfone aberto, eu acho, gente. Vocês conseguem dar uma conferida aí para mim? Aí, acho que agora eu fechei. Pronto. Faz sentido para vocês? E o que vocês precisam? É só a gente pensar numa árvore, tá? Então, imagina que uma árvore, ela dá o fruto. Como que você identifica o que está de errado com os frutos de uma árvore? O problema não é o fruto, ou seja, o problema não é o dinheiro que não entra na sua conta, ou o problema não é o sucesso profissional que você ainda não tem hoje, o problema não é o reconhecimento que você ainda não tem hoje. O problema está na raiz. O grande problema está na raiz. Eu me apresentei, né? Falei para vocês hoje. Eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou muito empática, mas as minhas aulas eu gosto também de falar com uma assertividade. Então, gente, eu não sou grossa, eu sou só um pouco mais direta, assim, para que vocês possam também trazer essa transformação para a vida de vocês, tá? Mas se eu tiver acelerada demais, vocês podem me falar que eu vou no ritmo de vocês, ok? Então, por que é importante a gente entender que a autorresponsabilidade é você entender que todos os resultados que você tem na sua vida hoje, todos, absolutamente todos os resultados são fruto das suas escolhas, tá? E para que você consiga transformar os resultados que você está tendo hoje, você precisa ter coragem de aceitar que você vai ter que tomar decisões diferentes. E aí, a preguiça de postar é uma decisão sua, você está escolhendo que você não está colhendo o quanto você poderia, e isso é uma decisão sua, né? A gente vai falar muito hoje, gente, sobre o medo de aparecer, sobre o medo do julgamento, o medo da crítica, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Quando vocês entenderem essa parte do que eu vou trazer para vocês hoje, vocês vão perceber que o outro é o menor dos seus problemas. É o menor dos seus problemas. Olha só. Quando a gente fala de mentalidade, por que tudo começa na sua mentalidade? Porque você tem... Vamos pegar o meu óculos aqui de exemplo. Você... quem que estava falando aqui, que falou da preguiça? A Letícia... vamos de exemplo a Letícia. Então, a Letícia tem uma lente, tá? O que é a lente da Letícia? É como ela enxerga o mundo. Essa é a nossa mentalidade, tá, gente? Eu enxergo o mundo diferente da Thaís, diferente da Letícia, diferente de vocês. Vocês enxergam um mundo diferente de mim. Tá tudo bem com isso. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que a visão do outro, o que o outro enxerga do mundo, não tem nada de errado com isso. Simplesmente é diferente da sua. Né? Você não vai conseguir mudar a visão do outro. O que você precisa entender? Que para que você consiga ter resultados diferentes, a sua lente precisa estar ajustada aos resultados que você quer ter. Né? Então, quem colocou aí no chat que tem vergonha de cobrar, medo de vender, as crenças mais profundas, né? A sua programação de escassez, do medo da falta, medo de ter sucesso, medo de ganhar muito dinheiro, isso tudo, gente, tá aqui, ó, na tua lente. E o que acontece na nossa mentalidade se isso está desajustado dos resultados que a gente quer ter? O ser humano existe algo que é natural nosso, é inerente ao ser humano, a congruência. Nós temos a tendência a ser extremamente congruentes. Então, se a sua mentalidade está incongruente com os resultados que você está tendo, você vai fazer alguma coisa para manifestar uma realidade parecida com a que você pensa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem medo de ganhar dinheiro, tá? Sei lá, vamos supor que você tem uma crença de que se você ganhar muito dinheiro, você vai perder tempo com a sua família, ou você vai ter muito trabalho para fazer, você não vai conseguir lidar, gerenciar todas as coisas. Aqui alguém colocou aqui no chat, né? Muita coisa para tomar conta. Se você tem essa mentalidade, ou seja, se a tua lente está ajustada para isso, o dinheiro, muito dinheiro, ou ter muito sucesso profissional vai me trazer este prejuízo, você vai ser congruente a isso e você vai manifestar uma realidade para você
você, para que você continue não tendo esse dinheiro. Porque esse dinheiro vai trazer para você um medo muito grande, um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande, e você vai perder algo que é valoroso para você. Entende? Então, o que a gente precisa entender? Que quando que a gente começa a colher os frutos? Quando a raiz, ou seja, a nossa mentalidade, a nossa programação, ela está ajustada com aquilo que a gente quer colher. Não adianta você querer ter muito dinheiro, você querer ter muitas clientes, você querer ser uma profissional muito bem-sucedida, se lá no fundo a sua mentalidade está dizendo para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não merece ter dinheiro, que você não é boa o suficiente. Alguém colocou também, né? Tenho medo de falar alguma besteira, que você vai abrir a boca e você vai falar besteira. Se a raiz está programada para isso, os frutos não serão diferentes. Tá fazendo sentido para vocês? Quando eu trago para vocês dessa forma, a parte da mentalidade, sim ou não? Tô acompanhando o chat aqui, tá? Tem alguém rabiscando a minha tela. Ótimo. Perfeito. Então, primeiro ponto, a gente entendeu, autorresponsabilidade. Eu preciso ter a coragem de assumir que eu não tenho os resultados profissionais que eu gostaria hoje. Por quê? Porque eu não estou tomando decisões congruentes com os resultados que eu quero ter. Então, eu não estou postando no Instagram, eu não estou divulgando o meu serviço, eu não estou passando a imagem que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim, eu não estou produzindo o conteúdo que eu poderia, né? Ou eu não estou estudando o tanto que eu deveria para que eu consiga também me sentir mais autoconfiante e ter a certeza de que eu não vou falar nenhuma besteira, tá? Feito isso, assumir a responsabilidade, tive coragem de olhar para minha vida, eu começo a identificar minha mentalidade, né? Que foi o que eu trouxe para vocês. Essa parte da mentalidade, gente, é importantíssima. Por quê? Vocês precisam entender que ninguém compra nada porque você quer vender. As pessoas compram porque o serviço vai ser bom para elas. Elas estão preocupadas com a sua própria transformação. O que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje é que, no fundo, todo amor é o amor próprio e não tem nada de errado com isso. Como assim, Dani? Todo amor é o amor próprio. Você, Thaís, você, Letícia, vocês estão preocupadas com a vida de vocês. Não adianta a gente falar que não. Por mais generosa que seja uma pessoa, primeiro você quer o seu bem. O bem das pessoas que você ama, que são próximas a você. A sua transformação. Então, a gente já começa a desidentificar o vídeo que eu vou postar no Instagram, o serviço que eu vou vender, tirar isso de mim, sabe? Tirar isso de que eu sou o centro do universo e eu me coloco como um objeto, né? Um ser humano que está ali passando para você o serviço que você quer receber. A venda, gente, eu costumo dizer assim, né? Quando eu tô falando sobre isso, sobre dinheiro, vamos usar de exemplo o dinheiro. O que é o dinheiro? Então, temos aqui um post-it, vamos supor que só o dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. E como uma... Porque pensa, assim, vamos racionalizar juntas aqui. O dinheiro é um papel. É um papel. Vamos pegar um papel. Qual é o valor que este papel tem para você? Como uma energia, o dinheiro tem o valor que você dá para ele. Então, por exemplo, estou aqui dando essa aula para vocês. Então, estou gerando um valor para vocês. E aí eu recebo um dinheiro em troca. E aí vocês que são dentistas, por exemplo, quero fazer um clareamento, quero fazer um processo, sei lá, preciso usar aparelho, preciso fazer algum tratamento. Eu preciso de o quê? De uma transformação. E aí eu vou pegar o quê? O dinheiro que eu tenho, aqui ó, o dinheiro que eu tenho, e eu vou dar esse dinheiro para você. Por quê? Porque eu preciso da sua transformação. Não é porque eu quero saber se você tá bonita, não é porque eu quero saber se você, enfim, se você tá achando que as pessoas estão gostando do que você tá falando, se você tá... Eu quero só a transformação. E é claro que tem um processo pra gente chegar nesse ponto de vender a transformação, mas é para vocês entenderem que quando eu tô no meu Instagram vendendo um curso meu, as pessoas não estão lá comprando porque eu estou vendendo. Vocês conseguem entender a diferença disso? Não é assim, nossa, eu vou comprar esse curso porque a Dani tá vendendo, eu vou ajudar ela. Não, eu vou comprar esse curso da Dani porque a transformação que ela vai trazer para minha vida é o que eu preciso. Ou seja, a pessoa está pensando nela, gente. Ela não está pensando em você.
E quando a gente entende isso, a gente começa a tirar um pouco o significado que a gente deu para venda, para aparecer na internet, para vender o nosso serviço, entende? Ela tá ali porque ela precisa de você. Não é você que precisa da cliente. Não estou dizendo que a gente. É claro que a gente precisa do cliente, porque se o cliente não der o dinheiro, a gente não tem o dinheiro. Mas vocês precisam mudar a mentalidade de vocês de eu preciso ficar implorando para a pessoa. Não, eu me torno tão boa, tão autoconfiante, e eu dou para essa pessoa a transformação que ela precisa, que ela me dá o dinheiro dela em troca. É simples. É claro que é o simples que não é fácil, né? Mas é simples. É a gente pensar de uma forma um pouco mais racional e se afastar da emoção, né? De que tudo é sobre nós. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas eu não vou conseguir gerenciar tudo. A gente fala de rede social, realmente é um processo que você precisa ter muita disciplina, precisa ter muita persistência. Mas nada que uma boa organização não resolva, gente. A maioria das pessoas tem uma resistência maior, não é apostar por conta do tempo que isso gasta, é por conta do medo. Como é para vocês ouvir tudo isso, gente? Faz sentido? Conecta um pouco com o que vocês vivem aí dentro do consultório, trazendo também as transformações de converter, né, os clientes, de fechar os negócios de vocês? Ótimo. Bom, então começamos a entender que se eu começo a tirar esse foco de cima de mim, eu começo a entender que existe uma transformação que essa pessoa quer. Né? E aí eu preciso perceber o quanto que eu sou apta e o quanto que eu me sinto, porque assim, ó, vamos lá, é diferente me sentir boa de ser boa, ok? Me sentir boa é diferente de ser boa. Tem muita gente que se sente boa e que não é boa. E tem gente que é boa, que não se sente boa. E tem também aquelas pessoas que acham que não são boas, mas que são boas e que não se sentem boas. Por que eu tô dando esses vários exemplos para vocês? Porque existe principalmente no mundo do desenvolvimento humano, quando a gente vai falar de autoestima, de amor próprio, é aquela coisa, não, você tem que ficar olhando no espelho e dizer para você que você é incrível, você é incrível, você é incrível. Deixa eu te contar uma coisa, se você não for de fato útil e incrível para o mundo, você será uma farsa. E você vai sentir essa farsa na hora de vender. Você vai se sentir boa quando você for boa de verdade. Não é o simples fato de você ficar olhando para o espelho e dizer para você que você é boa, você é incrível, você é perfeita, você vende super, que isso vai te tornar uma pessoa boa. Você precisa ser uma profissional boa porque você estuda, porque você trabalha, porque você é uma profissional e não uma amadora. E na hora de vender isso para as pessoas vão sentir isso. Faz sentido, gente? Bom, tô vendo aqui os comentários de vocês. Eu vou tocar o conteúdo e aí eu vou abrindo para perguntas, tá? Assim que eu finalizar o primeiro bloco, eu abro para perguntas e depois eu abro para perguntas mais no final para a gente ir seguindo com o conteúdo. Dá tempo de eu falar bastante coisa para vocês, porque tem bastante coisa que eu anotei aqui, tá bom? Bom, ficou claro então, gente, essa parte da autorresponsabilidade e da mentalidade? É importante que isso fique bem claro para vocês. E vamos entrar então para o medo do julgamento e o merecimento. Então a gente fez todo esse processo de trazer para a consciência que de fato os resultados que eu estou tendo na minha vida hoje são frutos das minhas escolhas e que para eu ter resultados diferentes, eu preciso começar a tomar decisões diferentes, ok? O medo do julgamento e o merecimento é um tópico que eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês agora, tá? Eu quero entender e saber quem tá assistindo aqui das meninas, quem tá aí no chat, que tem medo de ser julgada. Quem tem medo de ser julgada, gente? Tá. Ótimo.
E aí, a segunda pergunta que eu quero saber é: você faz, quando você tá gravando os stories, vamos lá. Eu sei que no começo é bem desafiador. Eu tenho os meus primeiros stories salvos e assim, gente, é um desastre. Nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu tive toda essa comunicação, toda essa clareza, todo esse posicionamento, toda essa imagem. Eu comecei do jeito que muita gente começa, na maioria das pessoas começam, né? Do zero, sem ter toda essa desenvoltura. E eu sou jornalista de formação, então quando eu iniciei no digital, eu já era jornalista, já tinha experiência com câmeras, mas é diferente. Tá? Porque a gente vai falar do nosso valor interno. O medo de ser julgada pelo outro é apenas uma projeção do julgamento que você faz. De novo, o medo de ser julgada pelo outro é apenas uma projeção do julgamento que você faz. Ou seja, quando a gente tem muito medo de que alguém vai julgar o que a gente está fazendo, significa que quando a gente está na internet, a gente está julgando os outros. Internamente, e pode nem ser só na internet, né? Pode ser que você julgue as pessoas. Sabe aquela coisa assim? Não é nenhuma coisa espontânea, mas quando você vê dentro de você, você já tá assim, nossa, olha lá, fulana postando esse negócio, nem sabe o que tá falando. Nossa, olha só a roupa. Nossa, olha só. Sabe, gente, são detalhes, mas que trazem pra gente a sensação de que o que o outro está fazendo, eu sempre tenho um julgamento, um pré-julgamento, né? Algo para pensar. Às vezes você nem verbaliza, você nem coloca isso pra fora, mas você está sim julgando. E aí, o medo que você tem tão grande de que as pessoas te julguem é porque você está fazendo isso. Aí, deixa eu contar pra vocês. Lembra que eu falei lá no início da lente? Não é porque você é uma pessoa que julga que as pessoas vão te julgar. E se você para de julgar o outro, você não vai sentir que o tempo inteiro as pessoas estão querendo julgar você. Entende? E aí eu quero que vocês me respondam aqui, quando você faz um story, ou quando você tem medo de fazer um story, ou quando você tem medo de vender o seu serviço, você fica preocupada, né, no outro, fazer para o outro, o que o outro vai pensar? O que vão dizer de mim? Como que vai ser isso? Como que o outro vai receber isso? Porque, gente, quando a gente está fazendo para o outro, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. A parte sua que está fazendo para o outro está esperando aplausos. Então, quando a gente não está fazendo 100% daquilo que está conectado à nossa essência, ou seja, se eu não estou fazendo, não estou vendendo o meu serviço porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu faço de melhor, é isso que eu sou boa fazendo, é essa transformação que eu levo para as pessoas. E transformação, gente, eu estou dizendo para vocês de todos os aspectos do serviço que você vende, né? Porque, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês de um clareamento, mas a gente sabe que a saúde da nossa boca e todos os aspectos da saúde física mesmo do ser humano, as pessoas que trabalham na área da saúde, elas levam uma transformação, muitas vezes de um alívio de uma dor, autoestima. Então, vocês levam sim uma transformação para as pessoas que isso impacta a vida dessas pessoas, gente. Isso impacta a forma como essa pessoa se enxerga no espelho, isso impacta a qualidade de vida dessa pessoa, porque se é uma pessoa que está sentindo dor, eu não entendo, tá, da área de vocês, mas eu vou dar os exemplos que eu entendo aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem bruxismo, que acorda com muita dor no maxilar e dor de cabeça. Quando você resolve o problema dessa pessoa, você está resolvendo a vida dessa pessoa, porque quem não consegue dormir, quem não tem uma qualidade de vida, quem não tem qualidade de vida, vive de uma forma, sabe, triste, até com aspectos de ansiedade. A pessoa que não dorme direito, ela não consegue raciocinar bem, ela não consegue ter bons resultados. Então, vocês precisam pensar nesses aspectos da transformação que vocês levam para tirar, alguém falou, né, o ego. Sim, para tirar o ego de vocês, o eu sou o centro do universo, o que vão pensar de mim, e falar assim, não é o que vão pensar de mim, eu tenho uma transformação. E egoísmo é não levar essa transformação para as pessoas. Entende? Egoísmo é não vender o meu serviço. Egoísmo é deixar que essa pessoa, essa cliente, esse meu cliente, vá para o concorrente que vai fazer um trabalho mal feito.
Esse é o problema. E é nisso que vocês têm que pensar. Ah, tô com preguiça de postar, não vou postar. Não, eu vou postar, por quê? Porque eu sei que essa pessoa precisa dessa transformação, e se ela não comprar comigo, né, se ela não vier fazer os tratamentos comigo, se ela não se tornar minha paciente, ela vai pro concorrente que é ruim. Que eu sei que tem um concorrente que a maioria dos concorrentes que estão aqui ao redor de mim não são bons e não vou fazer o trabalho que eu faço. Não é sobre você. Nem tudo é sobre você. O cliente compra porque ele quer a transformação, não porque você está vendendo. Então, identificar essa parte sua que está querendo essa aprovação do externo é imprescindível para você calar essa voz e identificar qual é a raiz. O que de pior, essa pergunta eu gosto muito de direcionar as minhas alunas, né? Quando você tá em dúvida do porquê você não tá conseguindo fazer alguma coisa, procrastina, trava, tem preguiça de postar, não consegue aparecer, responda essa pergunta para si mesma. O que de pior poderia acontecer se eu me tornasse uma profissional exímia, uma referência no digital na minha área, ou uma dentista muito bem sucedida que fatura, sei lá, quanto você quer faturar aí por mês? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Quando você começar a identificar essas respostas da pior coisa que poderia acontecer, aí sim está a tua resposta. A Indianara perguntou, eu não gravo, então eu não gravo vídeos por vergonha e sim pelo meu ego? A vergonha tá escondendo aí dentro, tá querendo te esconder do resultado que você vai ter. E do medo muito grande que gera ter esse resultado. Porque, gente, uma coisa que a gente tem que entender, eu vou falar para vocês mais sobre isso no final, no último tópico, que é trabalhar como uma profissional e não como uma amadora, né? Mas a gente tem que entender que na nossa vida profissional, a nossa vida profissional ela acontece na arena. Não dá pra gente ficar na arquibancada achando que nada, que a gente não vai arriscar e que vamos ser super bem-sucedidas. A vida é um risco. Viver é um risco, entende? Mas e se eu gravar um vídeo e alguém me julgar e alguém me criticar? Hoje você vai sair daqui com ferramentas para você saber lidar com isso. Mas é um risco. E aí, qual é o risco que você está disposta a assumir? É o risco de alguém criticar você, alguém te julgar, ou é o risco de nunca viver a sua realização profissional? De não ter a quantidade de dinheiro que você quer para poder bancar o seu estilo de vida, para poder até ajudar outras pessoas, né? Porque tem muita gente que tem essas crenças de escassez, porque se eu ganhar dinheiro, o outro vai ficar sem. Não, se você ganhar bastante dinheiro, for uma pessoa generosa, você vai ter também bastante para doar. É assim que funciona. Entende? Bom, e aí, essa é a parte que eu quero muito que vocês tomem nota. Se vocês estiverem com o caderno de vocês aí, tomem nota disso que eu vou falar para vocês. É o seguinte. Como anda, presta atenção nisso, como anda o que ninguém vê na sua vida? Essa é a chave da aula de hoje. Como anda o que ninguém vê na sua vida? Por que tem uma menininha nesse slide com uma camisola? Como andam os seus pijamas? Como andam suas lingeries? Tem um homem aqui também, né? Eu achei que eram só mulheres. É Márcio. É Márcio isso, né? Como andam suas cuecas, suas meias? Como andam os seus pijamas? Porque, gente, você é a sua primeira cliente. A vida que ninguém vê, se é uma bagunça, se você fica em casa com pijama de bichinho que você usava lá na sua infância, ou aqueles pijama furado, ou aquelas calcinhas que estão todas desfiadas, se você, no teu íntimo, no lugar onde ninguém vê, não se trata como uma pessoa incrível, como é que você quer ter a coragem de se posicionar na frente das câmeras? Pode parecer
Para algumas de vocês que estão ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer, nossa, não, como assim? Como uma coisa está conectada com a outra? Isso é merecimento, gente. Tem o chat bombando, deixa eu ver. Ah lá, bateu no ponto fraco. Gente, olha só. Como anda o que ninguém vê na sua vida? Como você cuida de você? Como você cuida da sua saúde? O universo te trata como você se trata. O que isso significa? Que a abundância, os clientes, a autoconfiança, ela é construída nos hábitos diários que você tem quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Entendem? Se no íntimo, quando você não está com os seus clientes, você é uma pessoa que se maltrata, que não tem disciplina, que não tem uma rotina, que usa o shampoozinho mais baratinho da farmácia, como é que você quer se sentir e ser boa para vender o seu serviço se você não faz isso com você todos os dias? Você é a sua primeira cliente. O primeiro sim é o seu sim para você mesma. Portanto, a partir de hoje, depois dessa aula, olhe a sua gaveta de calcinhas. Márcio, olhe sua gaveta de cuecas. Olhe suas meias. Se tem meia furada, gente, troca. Compra meia nova. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo aqui, vocês têm condições, conseguem fazer essa faxina. Isso também é para casa de vocês. Isso serve para você usar a melhor louça que você tem na sua casa. Ah, e é só para quando a visita vier. Meu amor, visita melhor que você, maravilhosa, linda, deusa, não existe. Você tem que se tratar do jeito que você gostaria que a sua cliente te tratasse. Você quer vender tratamentos caríssimos? Viva uma vida congruente a isso. Você quer que a pessoa que sente na sua frente confie em você e peça essa transformação para você e compre de você? Então faça isso todos os dias. Mostre para si mesma que você é digna de receber tudo isso. Como é para vocês ouvir isso, gente? Olha lá, preciso cuidar da saúde, limpeza geral. Márcio falou que estão novinhas as cuecas e as meias dele. Que bom. Ah lá, ó, Joana, cuido de tudo e todos. Casa, filho, marido, trabalho, pacientes e quem deixe por último, eu. Ó, gente, para vocês que têm todo esse, porque eu costumo dizer assim para as minhas alunas, eu não sou mãe ainda, tá? E aí eu tenho certeza que quando eu for, vou entender muito dessa organização, né? De ter que gerenciar tudo isso. Mas o que eu sempre digo, a vida não simplifica. Muitas vezes a gente fica esperando o momento certo, a oportunidade certa. Ah, porque quando meu filho crescer? Ah, porque quando meu marido não sei o quê? Ah, porque quando o Covid passar? Ah, porque quando a vida não simplifica. Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Se o seu negócio crescer muito e você tiver muito dinheiro, você vai ter mais responsabilidades. É uma equipe para gerenciar, é toda a parte burocrática para cuidar, é mais imposto para pagar. Por isso, gente, vocês precisam entender que quanto mais você adia começar a fazer o que precisa ser feito, mais você vai ter responsabilidades. Vai juntando, sabe? Eu tenho um filho só. Não, mas quando meu filho crescer, aí depois eu tenho outro filho. Aí engravida e tem outro. Então, assim, a vida não vai simplificar. Então, assim, qual é a minha sugestão, meu direcionamento para vocês hoje? Olhem para a casa de vocês, olhem para como vocês mulheres, a gente precisa ter na nossa agenda o nosso autocuidado. A gente precisa ter o autocuidado na nossa agenda. Isso precisa ser horário. Ter um horário ali como qualquer outra coisa, como uma reunião que você faz. E o que é o autocuidado? É atividade física,
É uma alimentação mais equilibrada, não tô falando de emagrecimento, tô falando de uma alimentação saudável. Por quê? Porque a sua energia também é necessária para vender. Eu costumo dizer muito isso. A gente não consegue sustentar um crescimento profissional absurdo se a gente não tem energia para isso. Porque a gente sabe que o volume de trabalho para você se destacar, o volume de estudo é gigantesco. Se você não tem energia, se você não tem uma saúde blindada, você não consegue chegar onde você quer. Começa a ajustar esses pontos da sua vida. Meu armário, meus livros, cronograma de estudos. Comece a dizer sim para você. Nós, gente, nós somos caçadoras de sim. O sim e o não, pra gente não tem muita importância. Chega um ponto da nossa vida que quando o cliente diz não para você e você tá alinhada, você tá fazendo tudo isso que eu tô propondo para vocês aqui hoje, você já sabe que você é boa. O cliente diz não, alguns clientes dizem não para você simplesmente porque não é você. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu só, eu vou parar de compartilhar aqui só para poder olhar para vocês um pouquinho mais aqui. Peraí. Aí. Quando o cliente diz não para você, o que vocês precisam entender? Não tem nada a ver com você, muitas vezes. O cliente diz não para você, e isso tem a ver com a lente dele sobre o seu serviço. O que é interessante a gente fazer? Quando você não fecha, você tem ali um número de clientes que você ofertou algo, seu serviço, enfim, essa pessoa não fechou. É interessante a gente fazer um follow-up com essa pessoa, né? Entrar em contato. E fazer uma pergunta assim, olha, fulana, você não fechou comigo, né, esse serviço, você falou que vai fechar com a concorrência, ou se ela deixou claro, não, olha, eu não vou fazer, eu vou fazer com outra pessoa, se ela não falou, você precisa entender, gente, o que leva a outra pessoa a estar na concorrência. Porque, ó, escutem o que eu vou falar pra vocês hoje, se essa pessoa olhar pra você e falar assim, olha, Joana, eu não vou comprar de você, eu não vou fazer esse serviço com você, porque o valor não vai dar, entendeu? O preço do outro é mais baratinho. E aí, você não quer essa cliente. Vocês querem a cliente que vai perder o melhor porque é mais baratinho? Você não quer e você não precisa dessa pessoa. E como você assume esse papel de não precisar desse cliente? Entendendo que se ela não disse para você que existe algo que você precisa mudar, uma transformação pontual, se ela tá falando de preço e você sabe quanto custou se tornar quem você é, a profissional que você não vai querer essa cliente. Gente, quanto custa uma especialização que vocês fazem, pelo amor de Deus? Eu nem sei quanto custa, mas eu sei que é muito caro. Cada curso, todo mundo dando risada pra câmera. Não é caríssimo, Thaís? Sim, caríssimo. Ó, tá com vergonha de vender? Pega a calculadora e faz a conta do quanto vocês já gastaram até hoje de curso. Façam as contas. A Irka, o medinho de vender, vai embora nessa hora. Você fala assim, cara, é muito caro ser eu, pô. Pra me tornar quem eu me tornei, caro pra caramba. Não preciso ficar... Não, quer parcelar. Não. Quando vocês vão fazer os cursos de vocês, ninguém fica falando pra vocês, paga quando der. Entende? Isso é levar a vida como um profissional. Sair do amadorismo. Olhar e entender. Custou caro para chegar onde eu estou. Custou caro me tornar quem eu tô me tornando. Colocar o valor que o serviço de vocês tem. Faz sentido, gente? Sim ou não? Ótimo. Bom, deixa eu compartilhar aqui para a gente continuar. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? O que você faz no seu íntimo exala na sua pele quando você está em público. Existe uma tendência do ser humano em buscar sempre a congruência. Portanto, aquilo que você vive quando ninguém vê será congruente com seus resultados, que foi isso que eu falei para vocês. O que você faz
Tem aquela música do Capital Inicial, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo. É exatamente os seus hábitos, a congruência que você tem na tua vida pessoal, que vai levar para você a autoconfiança, vai exalar pelos seus poros, gente. É muito louco, mas quando eu tô assistindo um story, eu sei quando a pessoa realmente é autoconfiante e quando ela está interpretando na frente das câmeras. Porque exala, a gente sente, a gente sabe. E isso é uma construção que vocês vão fazer diariamente a partir de agora. Prestar atenção nos meus hábitos, prestar atenção na minha rotina, prestar atenção em como eu tô me cuidando. Um passo de cada vez, todos os dias, sem pressa, sem pausa, sem acelerar e sem travar. Fazendo um pouquinho todos os dias. Isso vai construir esse centro forte, que é inabalável. Ninguém destrói vocês se vocês não deixarem, gente. Há cancelamento de internet, essas coisas todas assim, acontece, a galera volta e tá todo mundo aí que foi cancelado, a maioria das pessoas grandes que foram canceladas, cancelamento, tô nem aí, voltei e tô ganhando dinheiro. E muitas vezes o cancelamento traz até mais audiência para essa pessoa. Então assim, o que vocês precisam entender, né, da aula de hoje? Que o fruto é resultado da raiz. E o que é a raiz? É tudo isso que eu tô trazendo para vocês. A sua mentalidade, o seu sistema, o que você acredita que é dinheiro, o quanto de valor você dá em tudo que você já investiu em você, na tua caminhada, na tua trajetória até aqui, como você cuida de você todos os dias. Não existe esse negócio de vida pessoal e vida profissional. Vida é vida. Vida é vida. É isso. Não tem como ficar separando uma coisa numa caixa, outra coisa na outra caixa. E sim, a vida pessoal, ela interfere na hora de vender. Não adianta. O que acontece, por exemplo, é o que eu falo muito na minha área, né? Na área do desenvolvimento humano, com um boom de coach que deu alguns anos atrás, nossa, todo mundo agora é coach, todo mundo agora é coach. O que tinha, gente? O que mais tinha era gente quebrada, que não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ensinando coach de prosperidade, ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. Incongruência. Por isso que todo mundo ficou, nossa, picareta. Tem a razão. Assim como tem em todas as áreas. Tem profissionais bons e profissionais ruins. Você precisa ser congruente. Viver aquilo que você fala. Entregar a transformação que você quer. E viver essa transformação na tua vida pessoal. Ok? Então, antes de querer o sim do cliente, você precisa dizer sim para você mesma. Porque a gente, como eu falei para vocês, nós somos buscadoras de sim. E você é a sua primeira cliente. Ficou claro? Anotaram tudo aí? E aí, ó, essa parte aqui, quero olhar para vocês também. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Como assim? Uma pessoa que é movida a elogio, quando vier uma crítica, ela vai cair e não levanta mais. Você não pode ser movida a elogios. Ai, Thaís, você é incrível, maravilhosa. Ótimo, aceito, muito obrigada. Segue o baile. Os elogios não podem mover você, gente, porque a crítica vai vir. Eu vou chegar lá, mas ela vem dos semelhantes de vocês, não vem de um advogado. Vai vir da dentista, colega que fez faculdade ali, da outra especialização, da fulana que segue no Instagram. Sempre vem dos semelhantes. O que vocês precisam entender? Elogio a gente aceita. Feedback positivo, aceito, é isso. Vocês precisam entender que vocês têm o valor de vocês e hoje vocês vão começar a aprofundar isso. Elogio, aceito, ótimo, como eu posso melhorar? E segue. Isso não pode mover vocês, porque a hora que a crítica vier, você vai cair e não levanta. Demora muito para levantar. Uma pessoa que é nutrida só a elogios, a crítica derrota. E sobrevive ao campo de batalha dos profissionais quem consegue levar paulada. Essa é a verdade. Tem que ter uma casca. A gente tem que se desidentificar um pouco emocionalmente de algumas situações e criar uma casca. Não tem como se tornar uma profissional incrível. Quanto mais você é vista, mais paulada você vai levar, gente. Essa é a realidade.
Faz sentido para vocês? Bom, tá ficando claro? Vocês querem, tem alguma pergunta, alguma dúvida para eu responder vocês? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tá super claro, ótimo. Então, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando que eu vou responder. Daqui a pouco eu faço uma sessão de perguntas e respostas. Estou com o meu reloginho aqui. Bom, já que a gente entendeu que a gente não pode depender dos elogios, como que você vai fazer? Eu aprendi isso com uma mentora minha que é maravilhosa. E você vai fazer assim, gente. É literalmente assim, ó. Você vai se parabenizar. Dá um tapinha no ombro, assim, ó. Arrasou, Márcio. É isso aí. Foi muito bom. Vamos seguir? E vai pra frente. E vai pra frente. Muito bom. Júlia, arrasou. Foi foda. Agora vamos seguir. Aprenda a se parabenizar. Não fique esperando que as pessoas fiquem aplaudindo vocês. Não fiquem esperando os aplausos, gente. Quem espera aplauso é essa parte nossa extremamente infantil. Pega uma criança que está começando a falar, está começando a interagir com o meio externo. Como é que a criança, que ela está naquela fase dos 2 anos, mais ou menos, ela começa a fazer 2, 3 anos. Ela pega o brinquedo e ela leva. Olha o que eu sei fazer. Olha o que eu sei fazer. E aí o pai e a mãe... A gente, nós como adultas, hoje, né, adultas e adulto, nós não precisamos mais do E. Não tem mais necessidade disso. A gente precisa assumir esse papel de maturidade, de seguir na vida conquistando os nossos objetivos sem ficar esperando que alguém esteja do nosso lado aplaudindo. Você tem que ter a habilidade, a partir de hoje, de se parabenizar e dizer para você, ótimo, agora vamos seguir que tem mais coisa pra gente fazer. Percebam de onde vem essa necessidade de vocês, né? Não vou aprofundar isso nessa aula de hoje, mas é família de origem, gente. Muitas vezes você vai se pegar lá, é pai, é mãe, é irmão, é a pessoa que cuidou de você, se não foi pai e mãe, mas essa necessidade que conecta muito a essa parte da nossa infância, essa infantilidade de eu quero ser vista, eu quero ser validada, eu quero que as pessoas vejam que eu estou crescendo, eu quero que as pessoas vejam que eu estou me tornando bem-sucedida, né? Tem muita gente que tem essa questão com, eu vou provar pro meu pai que eu sou boa, eu vou esfregar na cara dele, eu vou, sabe? Tira o foco lá de trás. Pai, mãe, irmão, tio, tia, vovó. Coloca o foco no teu futuro. Onde você quer chegar como profissional? Como é a vida que você quer viver profissionalmente? Esse tem que ser o seu foco. E aprender a se parabenizar vai tirar um peso de vocês. Porque a gente não realiza sonho com energia emprestada, gente. Vou pegar emprestado essa palminha aqui que você me deu para me dar uma energia. Realizar os teus sonhos, se tornar uma profissional incrível, ter os resultados que você quer, cara, isso só depende de você e só interessa a você. A sua evolução é interesse seu. Aí, Dani, claro que não. As pessoas que estão do meu lado querem que eu evolua. Elas podem te incentivar, dizer que vai ser bom para você, mas querer mesmo, ela quer ela conquistar as coisas dela. Crescer como profissional é um interesse 100% seu. Por isso que é aqui, ó. Não é de fora, não pode ser de fora. Entendem? E aí? Antes de eu seguir para o meio da crítica, eu vou parar um pouquinho. Como é? Alguém tem alguma pergunta, gente? Querem fazer algumas perguntas, apontamentos, dúvidas nesse momento? Como foi aí para vocês ouvir tudo isso? Clareou um pouco? Bati demais? Bati demais ou foi de leve? Estou em processamento. Estamos vivas, ótimo. Por quê?
a gente precisa entender que assumir esse papel de profissional madura, né? A gente entra em contato muito com as nossas questões também não resolvidas internas, né? A gente não pode, é o que eu falei para vocês, a gente não pode separar vida pessoal e vida profissional, gente. Não tem como separar isso. Tudo é vida, entendeu? E assim, ó, uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso. A faculdade não preparou vocês para a vida. E a gente sabe disso. Nem a de vocês, nem a minha. A faculdade não prepara para a vida, não prepara para fechar negócio, não prepara para lidar com dinheiro, não prepara para fechar cliente, não prepara. A parte prática é a mais fácil da faculdade. Você aprende aquilo, você estuda e fim. Agora, e lidar com a vida real, com a arena, sabe? Com a paulada, com a pancada. E assim, como que a gente se destaca? Tem que sair da superficialidade, gente. Não seja uma pessoa superficial. Não tô falando só no conteúdo que vocês dominam, sabe? Na área de vocês. Tem que estudar outras áreas. Tem que estudar finanças, tem que estudar economia, tem que estudar filosofia. Vocês têm que sair da caixa para expandir, porque tá cheio de gente superficial. Você quer ser diferente? Você tem que aprofundar. Tem que ir para as bases, sabe? Tô amando ver o rostinho de vocês, não tinha visto todo mundo ainda. Nem de nada de mercado de trabalho, nada, gente. Faculdade não prepara vocês para nada disso. Nem vocês, nem não me preparou. E é importante que a gente esteja preparada hoje, né? Ah, não preparou, e agora? E agora vai doer mais mesmo. É igual assim, eu trabalho muito com mulheres que querem conquistar essa independência e ser independente dos seus pais, por exemplo. Tem algumas mulheres que 25, 30, 35 anos que ainda dependem dos pais. E aí eu falo para elas assim, gente, o cordão umbilical teria que ter sido cortado na época certa. Então tem lá 20 anos, 21 anos, já tá apta a começar a trabalhar, ganhar seu dinheiro e pagar suas contas. Não cortou? Vai doer mais. E com 40, mais. E com 50, dói mais. Cada vez que você vai ficando mais velha, vai doer mais crescer, gente. E esse é o pavor do ser humano. Crescer. Porque com o crescimento vem muitas responsabilidades que a gente tem que assumir. Vocês querem ser uma profissional, né? Você quer ser uma profissional incrível. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai ter responsabilidade para lidar. Né? E muitas vezes o medo de crescer e de assumir essas responsabilidades está impedindo vocês de fechar o tanto de cliente que vocês gostariam. Então, assim, é a raiz. O ser humano não é aleatório. Não existe aleatoriedade de, eu fiz isso, eu tô procrastinando aleatoriamente. Não, você tá procrastinando porque a procrastinação está te protegendo de um resultado que, se você alcançar, você terá que abrir mão de algo. A pergunta que vocês têm que começar a se fazer a partir de hoje é: eu estou disposta a abrir mão do conforto que eu vivo hoje, dessa coisa que eu ganho, para poder viver essa vida incrível profissionalmente, fechar esses negócios, enfim, que eu quero? Entende? Não tem... Ai, preguicinha. Existe a preguiça. Mas essa preguiça que é todo dia, não quero postar, não quero aparecer, não quero divulgar, não quero vender, não quero vender. Olha para isso e entende. O que não ter sucesso está trazendo de positivo para sua vida? Você ganha alguma coisa não sendo bem-sucedida, gente. Você ganha alguma coisa não sendo bem-sucedida. E o ganho que você está tendo aí é maior do que a vontade que você tem de crescer. Enquanto não for a sua vontade de ser uma profissional incrível não for maior do que esse medo que você tem hoje, você não sai do lugar. Então é importante vocês identificarem, né? Façam esse mergulho aí dentro. E aí a gente vai para o medo da crítica. Como eu falei para vocês, a crítica sempre virá de um semelhante seu, de familiares ou amigos.
A única crítica construtiva que você deve se importar em receber vai custar bastante dinheiro e virá de alguém que conhece do seu negócio e entende sobre ter resultados. O que isso quer dizer? Que a única pessoa que você precisa se importar com as críticas construtivas é alguém que você paga para fazer isso. É um consultor, é um mentor, é alguém que vai cuidar do seu negócio. O teu pai, se ele não é um dentista incrível, que entende e que tem muitos resultados, ele não tem nada para dar de opinião e de crítica no seu negócio, gente. Você mandar o seu site para sua amiga que é psicóloga não vai fazer nenhuma diferença no seu negócio. As pessoas semelhantes a você, os outros dentistas que estão criticando, ou que vão julgar, ou que vão comentar seu story kkk, ou que você tá com medo de fazer por medo do que essas pessoas vão pensar, essa galera, se não tá onde vocês querem chegar, se não tem os resultados que você gostaria de ter, não tem sentido você se preocupar com isso. E para essa pessoa olhar o teu negócio inteiro, olhar o teu consultório, ver o jeito que você trabalha, organizar as finanças do seu consultório. Para essa pessoa fazer isso, cara, é um puta de um trabalho. Então vai custar bem caro. E aí você paga essa pessoa para fazer isso. Fora isso, gente, a crítica que vier dessa outra galera, parente, não sei quem, amigo, não vai fazer diferença no seu negócio, porque essa pessoa não entende do seu negócio. Essa pessoa não entende, não vive isso. Ó, recebi hoje do meu pai. Tu não acha que tá postando demais? Fiz a louca e mudei de assunto, a Júlia colocou. Restringe o seu pai do seu Instagram. Tô brincando. Mas é uma sugestão, né? O que você pode entender com isso, Júlia? O que o seu pai entende de estar postando demais ou não? Seu pai entende de marketing digital? Já falou para ele que no mínimo são 15, 20 stories por dia? Que um ano postando todos os dias você começa a colher os resultados? Que não é do dia para noite? Não entende. Bom, ele não entende. Se ele não entendesse, Júlia, ele não falaria isso. Então, assim, gente, qual é o sentido de se preocupar com isso? Olha lá, ó, restringe. É assim, gente, é pelo bem, pela saúde mental de vocês. Existem algumas coisas na vida que a gente não precisa ficar se forçando a lidar, entende? E por que a transformação da aula de hoje que eu quero propor para vocês é vender mais, se posicionar sem precisar fazer esforço? Entendam uma coisa. A verdade vende. A verdade vende. Autenticidade. Você não é mais uma dentista qualquer. Você é indianara com a sua energia, com a sua história, com a sua vivência, com o seu jeito. Entendam isso, gente. Não existe concorrência nesse sentido. A gente precisa entender que essa crítica que vocês têm tanto medo de receber, ela nada mais é do que a lente da pessoa sobre a sua vida. Tem um livro, eu vou indicar alguns livros para vocês, né? Mas essa sequência aqui, depois, Thaís, depois se você quiser, eu posso mandar para você, mas eu vou falar os nomes, tá? Tem esses dois livros aqui, que é Os 4 Compromissos e O Quinto Compromisso, os dois do Dom Miguel Ruiz. E nesses dois livros, é um livro assim, gente, que vocês vão... É Matrix, entendeu? Uma vez que leu, a verdade foi dita e nunca mais vocês voltaram a ser a mesma pessoa. Nesse livro, o Quinto Compromisso é a continuação. Primeiro os 4 compromissos, depois o Quinto Compromisso. O Quinto Compromisso, ele fala assim, daí eu quero que vocês imaginem essa cena. Então, imagina que a sua vida tem um corredor com várias salas de cinema. E aí, em cada uma dessas salas, tem o filme da sua vida passando. Então, tá o filme da Joana lá passando. Na primeira sala, a mãe dela tá assistindo.
Na segunda sala, o pai dela tá assistindo. Na terceira sala, o marido dela tá assistindo. Na quarta sala, a professora dela tá assistindo. E ela tá assistindo na quinta sala. Cada filme vai ser diferente. A Joana, diante dos olhos da mãe dela, é diferente diante dos olhos do pai dela. As expectativas que a mãe da Joana tem sobre ela é diferente das que o pai dela tem sobre ela, que a do marido tem sobre ela, que ela tem sobre ela. O que vocês precisam entender é que filme vocês estão interpretando e para quem? Qual é o filme que você realmente quer assistir? Entende? Porque às vezes você abre... Qual que é o grande problema? É uma sensação de farsa o tempo inteiro. Se você não conhece qual é o filme da tua vida, você abre o Instagram e fala assim, nossa, que as pessoas vão pensar de mim. Cara, as pessoas, quando eu abro meu Instagram, sou eu ali. Entendeu? Eu tô falando da minha, né, do meu conteúdo e etc. O filme da minha vida, hoje, é o filme real. Só que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, ai, porque a Joana é muito... só para vocês terem uma ideia. Eu ouvi a minha vida inteira, desde criança, que eu era muito chorona, que eu era muito impaciente, que eu era chorona, que eu era impaciente, chorona, impaciente, chorona, impaciente. Eu acreditei nisso e vivi muito tempo acreditando nisso. Quando eu comecei a entender que isso era a forma como as pessoas assistiam a minha vida e que eu não precisava acreditar que isso era uma verdade sobre a minha vida, eu comecei a mudar isso e comecei a ver o que mais eu sou, além de chorona e impaciente, que as pessoas me falaram a vida inteira. Cara, é um filme completamente diferente. O filme da minha vida, quem eu sou, é muito diferente. Por quê? Porque a gente hoje vive o que o outro, o que a gente deveria ser, o que querem que a gente seja, o que a sua mãe gostaria que você fosse, o que o seu pai gostaria que você fosse. Mas quem é você? Essa falta de se conectar com quem é você é o que, na hora de você sentar na frente de uma cliente, traz insegurança, traz a falta de autoconfiança. Faz sentido, gente? Tô igual aquele meme da Nazaré. Mas tá ficando difícil pra vocês entenderem ou é só, tipo, tá dando um bug mesmo de tanta coisa que tá caindo ficha aí? Tá ficando claro, né? Ótimo. Então, assim, ó, esses dois livros, é muito interessante a gente entender que o papel que a gente está interpretando, cara, é só uma interpretação. Eu não preciso mais ser daquele jeito. E aí é quando eu entro e conto para vocês que a verdade vende. Né? Eu fiz o lançamento do meu curso, terminei quarta-feira agora. E eu falei muito e contei muito da minha experiência, da minha história, né? A minha mãe faleceu tem 2 anos, vai fazer 2 anos, não tem 2 anos ainda, vai fazer 2 anos em outubro. E eu conto um pouco dessa minha experiência, de como a minha vida se transformou depois do falecimento da minha mãe, né? Porque quando a gente entra em contato com a finitude, né, gente? Não sei se alguém que tá aqui assistindo hoje já teve algum ente querido que faleceu. Hoje, inclusive, né, a Mari, né, a Thaís, ela me falou do sogro dela, enfim. Quando a gente entra em contato com a finitude, ou seja, quando a gente vê a morte de perto, a gente... Claro, né, depende do nível de consciência da pessoa, mas existe um despertar muito grande, né? E comigo foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu vi a minha mãe morta, minha mãe morreu muito nova, com 52 anos, e quando eu vi a minha mãe morta, naquele momento, virou uma chave muito grande de adiamento, né? O quanto eu estava adiando viver a vida que eu gostaria de viver, realizar os sonhos que eu gostaria de realizar. É como se viesse algo muito forte naquele momento e dissesse assim, hein, então, deixa eu te falar uma coisinha. A sua mãe morreu, a vida dela aqui acabou agora. E você vai fazer o que com a sua? Você vai continuar vivendo como daqui pra frente? Né? E aí foi quando muita vergonha foi embora, sabe? Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas que não sei o que. Eu falei, cara, eu vou morrer. Hoje eu tive certeza que vou morrer mesmo. Quando? Não sei. Então, eu tenho uma vida maravilhosa para viver. E um preço a ser pago se eu quiser viver essa vida. Então, eu preciso pisar no acelerador. E aí foi quando realmente as coisas começaram a andar na minha vida, né? E quando eu contei isso agora nesse lançamento do curso que eu fiz, as pessoas se conectam muito com essa verdade. Eu não preciso ficar interpretando que a minha vida é perfeita e que tudo é maravilhoso. Porque quando eu conto a minha história,
As pessoas se conectam com pessoas. Então, vocês que trabalham diretamente com pessoas, trazer para a sua vida a congruência, trazer a verdade, se conectar com o filme que você quer assistir, isso vai trazer para as pessoas também, gente, essa conexão com vocês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os pacientes de vocês, eles estão ali também para conversar. É claro que no caso de dentista não dá para ficar falando muito, mas você sabe que tem paciente que vai ali que se sente super bem de estar com vocês. Inclusive, tem muito médico que fala que de 15 pacientes que ele atende, 5 tinham problema, 10 estava lá só querendo papiar. É aquela senhora que está se sentindo sozinha, ela vai, marca uma consulta e o médico conversa com ela e fala, então tá, querida, toma uma aspirina aqui, entendeu? Mas ela queria ir lá para conversar, se conectar. Contam histórias da vida, choram, olha lá, vocês não estão falando. Todos acham que eu sou terapeuta. Olha lá, consigo ter vários papos com pacientes, a cada sessão de análise... Por quê, gente? Porque as pessoas olham para vocês e se conectam com vocês. Então, vocês têm que usar isso também, né? Usar a história de vocês. Eu me sinto psicólogo. E vocês são uma parte naquele momento ali. Bom, vamos seguir aqui. Depois a gente vai, eu abro para perguntas, tá? Então, Dani, quando que eu devo me importar com uma crítica que vier? Então, vamos supor que a colega lá, a dentista veio e falou, olha, Joana, ai, achei péssimo essa sequência de stories que você fez, tá errado isso que você postou, eu teria vergonha disso. Beleza, fulana, vamos dar o nome dela de Renata. A Renata veio e fez esse monte de comentário no Instagram da Joana. Quando que a Joana vai se movimentar para fazer algo? Se afetou a receita dela. O comentário da Renata interferiu em quanto a Joana está ganhando? Se não, não vai fazer nada. Afetou a visão de quem você ama, Joana? Ou seja, o seu marido, o seu namorado, não sei, a pessoa que você ama, que divide a vida com você aí, ela tá duvidando do potencial da Joana, porque a Renata falou isso, então você também não vai fazer nada. E a visão que você, Joana, tem de você mesma, mudou depois que a Renata falou que você não devia ter falado aquilo, que foi péssimo aqueles stories? Gente, façam isso. Passou por esses 3 pontos. Não afetou a receita, não afetou o que quem eu amo pensa de mim, e não afetou o que eu penso de mim, bola pra frente. Vamos lá. Deleta o direct e segue o baile. Você só vai se posicionar diante de uma crítica que te fizerem se alguma dessas coisas acontecerem. Se você parar de ganhar dinheiro por conta dessa crítica, se o seu marido, sua esposa, enfim, chegar pra você e falar, hein, muito foda isso aí que você fez, hein? Não gostei. Ou se você começar a duvidar de si mesma. Se isso não acontecer, você não precisa se preocupar com essa crítica, gente. Isso não significa, absolutamente não significa, que você não deva acatar as críticas construtivas. Lembrem-se de quem você pagou e que sabe do seu negócio. E a segunda pessoa que você tem que pegar essas críticas, dos seus pacientes. Então é você perguntar, sabe? Mandar, fazer bolar um esquema assim, de uma mensagem. Ó, uma sugestão para vocês. O que vocês podem fazer? Criem um grupo com você mesma no WhatsApp, se você já tem esse grupo. Quando um paciente seu te mandar um feedback positivo, Joana, vou usar você de exemplo, tá? Porque eu tô com o seu nome na cabeça. Joana do céu, nossa, que incrível foi quando eu me olhei no espelho e vi o resultado. Ou, nossa, essa noite dormi super bem sem essa dor, esse incômodo. Nossa, o meu sorriso melhorou muito. Nossa, meu... Ai, fulana, que bom. Escreve pra mim um parágrafo de como você tá se sentindo. Depoimento, gente. Aí você vai printar e jogar nesse grupo com você mesma do WhatsApp. Alguém te mandou um direct. Ai, fui aí na clínica, nananã, tal, foi incrível, adorei o atendimento, blá, blá. Printa, joga nesse grupo com você. Vocês precisam ter esses depoimentos, tá? Essa é a minha sugestão. E assim, a crítica dos pacientes de vocês, quem já deu o dinheiro para você, perguntar. Olá, pega a sua secretária, se você tem uma secretária.
Olá, fulana, estou entrando em contato porque como queremos sempre, sempre o melhor, servir melhor os nossos clientes, a gente quer saber, existe algo de 0 a 10? Como foi o atendimento que você recebeu? Ah, foi 8. Entendi. Desse atendimento de 8 pontos aqui, o que faltou para a gente chegar em 10? O que estava faltando? Ah, estava faltando... Ah, então, sabe o que eu achei? É que a sala de espera... Eu achei muito gelado o ar-condicionado e não sei, gente, tô entrando aqui nos exemplos de vocês. Ou eu achei que a cadeira é muito desconfortável. Se tivesse um apoio de pescoço para eu ficar mais apoiada, talvez seria melhor. Ótimo. Então a gente vai providenciar sempre fazer o melhor. É assim que você cresce, gente. Não é a sua amiga falando do seu site, não é a Renata no Instagram. A pessoa que importa é o cliente, é quem já te deu o dinheiro para você sempre ser melhor. E é a pessoa que vai conhecer do teu negócio. Ó, se ele diz 0, é ótimo. Isso mostra que você precisa fazer tudo do 0. O feedback do cliente é um presente para você. O feedback do cliente é um presente para você. Ele está te dando um presente para você fazer o que precisa ser feito. Aquele ar-condicionado tá quebrado lá e o cliente fala, então, se tivesse ar naquela sala de espera, seria 10. Ótimo, então eu preciso consertar. Eu preciso prestar atenção em alguns detalhes. E, gente, quem tem um negócio é realmente muito desafiador, ainda mais se você é uma pessoa que você tá sozinha no seu negócio, você não tem uma equipe, se você ainda não tá num ponto onde você consegue investir em uma galera para gerenciar tudo isso, cara, é muita coisa para dar conta. Eu sei que é muita coisa. Ó, tive uma paciente que deu depoimento no Google falando que eu era cara, mas que amou. Ela queria alfinetar o outro profissional que atendeu antes e errou no dente dela. Então, esses depoimentos, esses comentários, essas mensagens, vocês precisam printar isso e ter isso guardado. Isso é material para vocês, gente. Ficou claro sobre a crítica? Sim ou não? Eu coloquei uma frase aqui do filósofo estoico Epíteto, do livro A Arte de Viver, que eu gosto muito desse livro. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. O que isso significa? Que quando você erra e você tem um feedback, não é culpa de ninguém, entende? Você precisa entender que para você ter progresso, você precisa se comparar com quem você era antes. Se o seu negócio precisa desses ajustes, aceite esse feedback do cliente e faça os ajustes e bola para frente. Siga o baile. A única comparação útil é com quem a Letícia era ontem, com quem a Indianara era ontem, com quem o Márcio era ontem. Não adianta você ficar, mas aquela dentista lá do Mato Grosso, ela já tá com X mil seguidores e ela já faz isso, isso e isso. Ótimo, ela começou, ela teve a jornada dela, ela começou talvez antes de você, ela tem condição de investir muito mais do que você e você. Como é que o Márcio estava ontem? Como foi o faturamento do mês passado? Essa é a única comparação útil, tá? Bom, eu vou passar para vocês rapidamente os 4 pilares da autoestima para a gente entender um pouco mais como fazer isso na prática. Esse livro do Walter Rizzo, eu coloquei aqui para vocês, o Apaixone-se por Si Mesma, é um pouco difícil de encontrar, gente. Eu achei no Kindle, eu tenho ele só no meu Kindle. Eu não achei ele físico mais aqui no Brasil, mas dá para vocês pesquisarem, independente se tem PDF, enfim. Eu gosto muito do Walter Rizzo, ele é um psicólogo italiano que fala sobre a autoestima em 4 pilares principais. E ajuda muito a gente identificar quais são as áreas da nossa vida e os pontos da nossa vida que a gente precisa melhorar para aumentar a nossa autoestima, tá? Então, quais são esses 4 pilares da autoestima? Autoconceito, eu vou falar todos aqui, depois eu vou passando um por um. É o autoconceito, a autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. São os 4 pilares, tá? O primeiro, que é o autoconceito, é o seu diálogo interno. É o que você pensa de si mesma. O que a Letícia pensa dela? É os pensamentos através do eu sou. É o filme que você assiste. Quando você olha para você, o que você vê?
Como que é o teu diálogo interno? É aquela coisa do tipo, nossa, você é um inútil, não vai conseguir nunca crescer, não faz nada direito, ah, ficou horrível isso, deveria melhorar. Ou é um autoconceito de, nossa, foi muito bom isso que eu fiz, nossa, olha, consegui dar conta de todo o meu checklist hoje, nossa, eu realmente tô crescendo. Identifique se o seu autoconceito é mais positivo ou se é mais negativo, tá? Esse autoconceito, que é o que você pensa de você, é o teu diálogo interno. Isso, gente, mesmo se estiver muito negativo hoje, isso pode mudar. É um exercício muito, assim, parece muito besta, né? Mas é interessante você pegar uma folha de papel. Tem até uns testes no Google mesmo que você pode fazer. Uns testes de... Não é autoconhecimento, como que é o nome dos testes que eu digitei esses dias que eu encontrei? É um teste para você se conhecer, mas é assim, sabe? Qual é a minha cor favorita? Qual é a minha comida favorita? Se eu pudesse escolher viajar para qualquer lugar do mundo, para onde eu iria hoje? Se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, como seria a minha vida hoje? Sabe esses aspectos do ser, do quem eu sou, que às vezes a gente nem sabe? Quem é você? Do que você gosta? O que você não gosta? O que faz sentido pra você, o que não faz? Porque às vezes a gente vive tão no automático que você fica fazendo, assim, coisas só do que as pessoas estão fazendo. Sabe o que eu descobri na minha vida? Vou contar uma coisa, pessoal. Gente, eu não gosto de beber. E eu, na minha adolescência, assim, no início da minha adolescência ali, até quando começou, quando eu fiz 18 anos comecei a beber, eu bebia porque todo mundo bebia. Álcool sempre me fez mal. Eu não gosto do gosto. Eu não gosto. Só que eu passei anos da minha vida bebendo porque todo mundo bebia. Até que um dia, depois que eu já tinha entrado em todo esse processo, né, de autoconhecimento e de entender o filme da minha vida, eu falei, cara, eu odeio beber, eu bebo porque todo mundo bebe. Ah, mas é social. Mas mesmo social eu não gostava, eu fazia porque todo mundo fazia e porque eu achava que eu tinha que fazer também. Então, existem pontos específicos de quem você é que você precisa descobrir. Isso tudo, gente, que eu tô falando pra vocês, quando você vai juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça, é o que faz você ter coragem de olhar pra pessoa e falar assim: entendi, fulana, o que te impede de fechar comigo? Porque você tem que ter realmente muita autoconfiança, uma presença, uma postura muito grande para olhar para a pessoa e falar: entendi, então, o que te impede de fechar agora esse negócio comigo? Olhar no olho da pessoa, se conectar com essa pessoa. Só que você só consegue fazer isso, gente, se toda essa base tá boa. Se isso tudo tá favorecendo a tua autoconfiança. Então, o primeiro ponto é o autoconceito. Segundo pilar, a autoimagem. Como você se vê? Como você se vê? Que é o seu conjunto do espelho ali, né? A sua percepção de si mesma, né? A percepção que você tem de você quando você olha no espelho. E aí a gente não tá falando aqui só de aparência. A autoimagem é a sua percepção de si. Eu até coloquei aqui o comercial do Dove, né? Deixa eu ver se a gente tem tempo. Eu acho que dá. Eu posso passar o vídeo, meninas, do comercial? Vocês já viram aquele comercial? Claro, passa sim. Tá, deixa com certeza. Peraí. Eu vou colocar direto aqui no... Não sei se eu já vi. Aqui. Vocês estão assistindo? Conseguem ver? I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face... Peraí, vocês estavam ouvindo? Ai, perdão, deixa eu voltar lá. Sim, tava tudo certinho. Ai. Pronto. I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man.
I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has. So, yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? It's short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image. And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Just very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more I beautiful. think they're catching more of that from you. Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I've seen myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Chloe's perception was so clearly different.
her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Assistiram? Conseguiram assistir? Deu certo? Sim, muito lindo. Ó, quero primeiro pedir desculpa para vocês, que tem uma manifestação acontecendo aqui na minha cidade e tá passando aqui embaixo, então vocês vão ver um barulhinho aí, mas tá tudo certo. A gente tá seguindo o plano aqui, tá? A gritaria tá grande, mas tudo bem. Bom, por que eu coloquei esse comercial para vocês assistirem? A autoimagem, gente, é um dos pilares. E o que eu gosto muito de trazer sobre esse assunto de autoestima é para também ir um pouquinho contra com o que é pregado hoje, né? Ah, você precisa se amar exatamente como você é. Sim, mas isso não significa que você não pode mudar. Entende? Você tem que se amar como você é para você ter coragem de mudar o que precisa ser mudado. Por quê? Porque se você não está satisfeita com a sua imagem, e essa coisa da imagem não tem nada a ver com padrão. O padrão, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Você não precisa se encaixar no padrão, mas se ao olhar no espelho você não consegue se conectar muito com a imagem que você está hoje, você pode mudar. Gente, isso seria um assunto para uma outra aula, mas eu vou dar uma palhinha para vocês. A imagem de vocês importa no quanto de dinheiro vocês vão ganhar. Vou repetir isso. A imagem de vocês importa, sim, no quanto de dinheiro vocês vão ganhar. As pessoas se preocupam, sim, e elas olham para você e como você se veste, como você se maquia, como você cuida de você. Isso interfere, sim, em como as pessoas vão enxergar o teu trabalho. Ah, mas isso não tem nada a ver com a minha inteligência, com a minha capacidade. É importante. A imagem que você passa para o mundo, que você está transmitindo hoje, é importante e sim, vai determinar no quanto as pessoas vão pagar. Assim, é diferente você cobrar. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área, tá? Então tem um programa de mentoria X que custa X. Se eu apareço, assim como estou dando aula para vocês hoje, se eu não tivesse maquiada, se eu tivesse com um coquinho, se eu tivesse com o cabelo preso, se eu tivesse sem maquiagem, se eu tivesse com outra roupa, se eu não tivesse arrumada, não tem como eu cobrar o valor que eu gostaria de cobrar. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque a pessoa que está pagando, ela tem a lente dela e ela coloca na lente dela, na hora de tirar o dinheiro dela do bolso, o julgamento dela de quem você é. Então, essa parte da imagem pessoal, você precisa sim ajustar isso a como você quer ser vista. Mudar esse posicionamento. Ah, você está falando que a gente não pode aparecer sem maquiagem no Instagram? Pode aparecer, não tem problema nenhum, mas priorize estar mais arrumada, priorize dar as aulas de vocês online, né? Arrumada, é a primeira impressão. É exatamente isso que colocaram, é a primeira impressão. Depois que a pessoa te conhecer, ela vai aprofundar. Não sejamos hipócritas. Quando você vai para um encontro, quando você conheceu seu marido, seu namorado, a primeira vez, você acha o quê, gente? Que essa pessoa, ela olha para você primeiro e fala, nossa, Thaís, que essência maravilhosa. Ela acabou de te conhecer. Ela vai olhar para Thaís e falar, nossa, gata. Aí depois vai aprofundar. Nossa, gata aí, gente boa, uma essência maravilhosa e tal. Mas a primeira hora que ela olha para você é a imagem. Tá? Então, assim,
o pilar de autoimagem do Walter Rizzo é a percepção que você tem de si mesma. Então, assim, se você tá desconfortável com como você tá se enxergando no espelho, não é para se encaixar em um padrão. Se você não tem uma patologia, se você não tem uma distorção de imagem, se você não foi diagnosticada com um distúrbio e você olha e aquilo é possível para você mudar, sei lá, você quer cortar o cabelo, você quer melhorar a sua pele, é possível para você estar dentro, então faça. Tem nada de errado com isso, tá, gente? Filtro, quem falou do filtro, não tem problema o filtro. Vocês que são da área da saúde, vocês têm que tomar cuidado só para isso que ela não falou, não ficar aparecendo botar um negócio lá que fica com uma sombra pink, que parece que tá indo para um carnaval, entendeu? Usa um filtro um pouquinho mais suave ali para também não passar essa imagem muito de supercílios, porque assim, gente, convenhamos, tem uns filtros que você fica, né, a sua cara fica desfigurada. Tem uns negócios que botam um preenchimento na boca que você fica parecendo um bicho. Com borboleta. Não, assim, não tem muito. Vocês têm que estar. O que vocês têm que entender? A imagem que você está passando tem que estar alinhada com o que você faz, quanto custa o seu serviço e o que você quer vender. É o que eu falo para vocês, não adianta eu ofertar um produto de 6 mil reais, vou dar um exemplo, vou vender uma mentoria de 6 mil reais, não adianta eu ofertar uma mentoria de 6 mil reais num grupo de pessoas que eu sei que elas vão olhar para mim e falar 6 mil, se eu não tiver com a minha imagem, com a minha comunicação, com tudo alinhado a quanto eu quero cobrar nisso, gente, não vou vender. É a mesma coisa do shampoo, um médico careca te vendendo shampoo. Usa esse shampoo aqui. Maravilhoso. Vai crescer cabelo à beça, minha amiga. Então, aí você olha para o médico, um careca. Ou você vai no cardiologista gordo. Cardiologista que tem uma barriga que chega primeiro a barriga, depois chega o cardiologista. Qual é a credibilidade que você vai dar para essa pessoa? Entendeu? Tem que ficar atenta a isso. Bom, o terceiro pilar... Deixa eu passar aqui. Peraí. Deu uma travada aqui. Aí. Aí, já falei essa parte para vocês. O terceiro, gente, é o auto-reforço. O que é o auto-reforço? Além do tapinha no ombro que eu falei para vocês, é o seguinte: é a nossa capacidade de reforçar aquilo que você está fazendo, né? De trazer o merecimento. Então, o que eu gosto de fazer? Toda vez que eu termino o lançamento de um curso, que é um sucesso muito grande, toda vez que eu faço uma quantidade de dinheiro muito grande, toda vez que eu tiro um projeto do papel que dá muito certo, quando eu tenho uma comemoração, tenho algo que eu conquisto, uma conquista, eu comemoro, eu celebro. Se a gente não tiver esse hábito de dar algo pra gente, né, se reforçar e dizer, ei, cara, bom trabalho você fez. A gente não sustenta a persistência, a constância de fazer todos os dias, né? A gente tá falando hoje especificamente sobre produzir conteúdo, vender o seu trabalho, vender o seu serviço. Se você fica só lá, vai filha, trabalha, só aqui no chicote, e você não se dá um presente, não tô dizendo de comprar só alguma coisa para você, um momento, sabe? Então, assim, vou dar exemplos práticos para vocês. Passei aí 10 dias num volume de trabalho, assim, imenso, intenso, nem sabia mais que dia era quarta-feira, que dia da semana era, se era sábado, domingo. Eu estrategicamente marquei uma limpeza de pele, um momento de autocuidado para mim na quinta-feira de manhã, quando terminasse tudo. E foi o dia que eu falei assim, hoje eu vou fazer o que eu quiser. Vou cuidar da minha pele, vou tomar um café na padaria, vou fazer alguma coisa diferente, vou me dar um dia de presente. Porque senão eu fico o quê? Só trabalhando, buscando resultado e eu não sinto que eu tô sendo recompensada por isso. Então, o auto-reforço é você dar uma recompensa a si mesma num ato de merecimento. Parabéns! Você fez, conquistou. Vamos celebrar, se reforçar para a gente continuar.
A gente tem que ter esse hábito, tá, gente? E o último, para vocês entenderem como um conecta no outro, é a autoeficácia. O que é a autoeficácia? O quanto você confia em si mesma e acredita que você será capaz de realizar os seus objetivos. Como assim? Você fala que você vai para academia, né? Deixa eu olhar para vocês. Você fala que você vai para academia. Então tá, então amanhã eu vou começar a academia e você não vai. Aí depois você não vai de novo. Quando você precisa tomar uma decisão séria no seu negócio, você acha que você vai confiar que você vai ser capaz de fazer isso? Se nos mínimos hábitos que você poderia fazer, você não está fazendo, na hora de tomar uma decisão, nossa, agora é um projeto novo, uma parceria nova, é claro que você não vai acreditar que você consegue. Porque se nem na academia que você fala que você consegue cumprir. Gente, se tudo que eu disse hoje não serviu para vocês, levem só isso para casa. Cumpra com seus compromissos consigo mesma. Se você falou que você vai cuidar da tua saúde, cara, para de se enganar, de descumprir. Eu tive uma cliente uma vez, que eu tava propondo uma ferramenta, ela falou assim, eu não vou escrever. Eu falei assim, entendi, fulana, por que você não vai escrever? Eu não vou escrever, porque eu já sei que eu não vou fazer. Então eu não vou nem escrever, nem vou traçar meta, nem vou fazer nada disso. Eu já sei que eu não vou fazer, eu não faço nada daquilo que eu me proponho a fazer. Então, você imagina o nível de autoconfiança que essa pessoa tem na hora de sentar na frente de um cliente e fechar um negócio. Qual é o nível? Nenhum. Então, assim, o que é a autoeficácia? Falou que vai fazer, faça. Falei que vou fazer um post por dia no feed no meu Instagram essa semana. Faça. Ai, não ficou bom. Faça. O hábito, ele se constrói um dia depois do outro. Uma vez que você tá se auto-reforçando numa autoeficácia... Gente, a autoeficácia alta, ela leva vocês para lugares que vocês nem imaginam. Porque uma vez que você sabe que você faz tudo que você se propõe, o céu é o limite. Você vai aceitar desafios muito maiores. Então, como que eu identifico se eu tô com uma autoeficácia baixa? Se os desafios que você tem na sua vida são desafios muito pequenos, sabe? Se você não consegue superar um grande problema, se você não tem uma rotina disciplinada, se tudo que você escreve ou fala que você vai fazer, você não faz. Feito é melhor que perfeito, exatamente. Tem um livro, eu esqueci a autora, depois eu vou pegar para vocês, que é, o nome do livro é 54321. 5 segundos, eu acho que é o nome do livro. Depois eu vou pegar pra vocês. O que significa isso? Não pensa muito. Imagina que tem um relógio. 5, 4, 3. Já levanta e já vai, entendeu? É isso. Ai, nós tem que gravar reels. Eu particularmente detesto gravar reels, gente. Tô confessando aqui pra vocês. Ai, tem que gravar reels. Aí o que eu faço? O dia que tem que gravar reels, que eu sei que tem que fazer, eu odeio fazer aquilo. Mas aí eu faço o quê? Não penso. Me maquiei, sentei, peguei a câmera e já tô gravando. Se a gente fica pensando demais antes de entrar em movimento, você não consegue, porque não existe esse negócio de motivação, é balela, gente. Ai, precisa estar motivada para gravar reels. Não, você precisa gravar o reels, gravar o reels, gravar o reels, e no final vai vir uma motivação. Porque a gente se motiva com resultado. A vida adulta, qual é a motivação? É isso aqui, gente. Não vamos ser hipócritas aqui. Sua motivação é a transformação do seu cliente e o dinheiro na tua conta. Não é o que o seu pai vai pensar de você, não é o que a sociedade vai pensar de você, não é o que a fulaninha vai pensar de você. Resultado. Foco no resultado. Profissionais focam no resultado. Dinheiro na conta. É isso, o Marcos colocou. Vamos pensar nisso. Quando me mandam pergunta assim, Dani, como faço para perder a vergonha de gravar vídeo? Eu até achei um filtro para responder essas pessoas, que é um monte de boleto caindo assim, ó. Toda vez que alguém manda, como perder a vergonha para gravar vídeos, eu boto os boletos caindo. É assim que você perde vergonha, gente. Olha o boleto aqui. É assim. Entende? Custa caro ser vocês. Fiquem com essa. Bom,
Eu vou finalizar aqui, daí a gente abre para perguntas, tá? O último ponto que eu coloquei, que é esse livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, esse eu já vou dizer que não vão achar mesmo, tá? Mas aí, antes de vocês brigarem comigo, eu tenho ele em PDF. Eu sei que não é muito legal o PDF, mas assim, infelizmente é um livro brilhante e que não existe para vender ele físico no Brasil. Eu achei um exemplar e paguei R$ 400 nesse livro, gente. Eu só comprei porque realmente eu uso ele de instrumento de trabalho, e tem audiobook também. O Pressfield é simplesmente genial, é maravilhoso. E ele escreveu esse livro e ele dá o nome de resistência para esse inimigo interno que mora dentro da gente, que impede a gente de conquistar os nossos objetivos no longo prazo, tá? O que é a resistência? Ela é o inimigo da criatividade. É um termo abrangente para o que Freud dominou de pulsão de morte. É aquela força destrutiva que habita no âmago da natureza humana e que aflora sempre que consideramos uma ação de longo prazo que pode trazer benefícios para a nossa vida e para a vida do outro. Então, sempre que você quiser ganhar mais dinheiro no longo prazo, crescer como profissional no longo prazo, melhorar a sua saúde, enfim, conquistar os seus sonhos no longo prazo, a resistência aparece. E ela aparece de diversas formas. De preguiça, de procrastinação, de medo. E dar o nome para tudo isso que a gente está sentindo de resistência faz com que a gente consiga identificar quando ela se apresenta na nossa vida. Então, às vezes, você não para de ficar doente. Ai, Dani tá dizendo que doença não é doença? Não, doença é doença. Mas ela tá se apresentando para você uma constância muito grande. Pare e presta atenção. O que essa doença está te impedindo de fazer? Pode ser resistência. Ah, o medo do que vão pensar de mim. Ou falta de suporte, falta de apoio. Resistência. Porque um profissional, ele senta e faz o que precisa ser feito, independente das circunstâncias externas. Pessoas que construíram grandes feitos na humanidade, gente, tinham circunstâncias muito piores do que as de vocês. Eu tenho certeza que se vocês estão aqui me assistindo hoje, num sábado à tarde, vocês têm computador, vocês têm internet, vocês têm tinham dinheiro para comprar o curso das meninas, senão vocês não estariam aqui me assistindo. Agora, a gente olha, né, para as grandes construções da humanidade. Vocês acham que essa galera tinha uma vida assim? Não tinham. Também tinham pais, também tinham mães, também tinham doenças, também tinha tudo isso. E mesmo assim, eles não deixaram que isso impedissem eles. Não tem nem no Kindle, não. Esse aí não tem, gente, eu sei. Mas eu preciso falar desse livro porque, assim, ele é genial. Vocês têm que ler esse livro. Então, assim, o que a gente... vou usar um exemplo que eu gosto de usar. As pirâmides do Egito. O que é aquilo? Ninguém, cada vez mais vai ficando distante a época que aquilo foi construído. Vocês acham que era um homem que tinha preguiça? Um não, né? Mas uma quantidade de pessoas ali que tinham preguiça, que eles deixavam os traumas da infância deles. Não, hoje não vamos construir a pirâmide, que o fulano tá triste, que a mãe dele falou que ele não era bom o suficiente quando ele era criança. Não tem isso, entendeu? O difícil é você sentar e fazer o seu trabalho todos os dias. Esse é o maior desafio do ser humano, fazer o que precisa ser feito, gente. E quando você conhece a resistência, você consegue identificar quando isso está se apresentando na sua vida. Eu tô dando esse exemplo do lançamento que eu acho que é muito pertinente para vocês, que eu fiz. Também teve uma situação que aconteceu no meio, que eu tive um problema dentro da empresa, que eu tive que resolver com uma pessoa que eu trabalhava, né, que trabalha comigo. Na verdade, a gente teve um problema interno, e aí eu comecei a perceber que estava chegando a hora do resultado vir e tal. Eu falei, a resistência aí, tá se apresentando dessa forma, então não vou deixar ela vencer, como eu posso resolver esse problema? Então vai, resolve o problema e segue. Quando a gente está chegando na linha na linha de chegada, numa corrida, quem já participou de corrida aqui sabe do que eu tô falando. Cara, os últimos 5 segundos é aquela coisa que você fala assim, não sei se eu vou conseguir chegar, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. Ela pega pesado no final. É a resistência. Bom. Olha lá.
A história da mulher que descobriu que tinha 6 meses de vida é uma história que ele conta no livro de uma mulher que ela descobriu que ela tinha 6 meses de vida, porque ela tava com câncer. E aí ela começou, que é muito parecido com a história que eu vivi, né? De ver a minha mãe morrer. Essa mulher começou, pediu demissão do emprego que tava, começou a fazer tudo que ela precisava fazer, foi realizando, foi parando de procrastinar, vivendo os sonhos da alma dela, e o câncer começou a regredir. Entendem? E vocês vão achar genial o livro, gente. E aí ele fala, né? Eu coloquei essa parte pra vocês, que é necessário tudo isso? É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos a resistência? É preciso que a resistência aleije e desfigure nossas vidas para despertarmos para nossa existência? Quantos de nós nos tornaram bêbados e viciados, desenvolveram tumores e neuroses, sucumbiram a analgésicos, mexericos e uso compulsivo do telefone celular, simplesmente por não fazer aquilo que nossos corações, nosso gênio interior nos impele de fazer? A resistência nos derrota. Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda a alma atordoada e ignorante acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás dos seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica fecharia as portas do consultório. Encerro essa aula de hoje com essa citação. Ou seja, a gente precisa entender que nós temos um poder interno muito maior. Gente, vocês são capazes de coisas grandiosas. O ser humano é capaz de construir coisas grandiosas. Agora, quanto da grandiosidade que você está utilizando? Pensa nas pirâmides, cara. Como que aquilo tá daquele jeito, entendeu? Ou seja, para que você, de fato, consiga se tornar um profissional, você tem que trabalhar como um profissional. Você não pode mais levar o seu negócio como hobby. Hobby não traz resultado. E para que você colha os resultados, os frutos que a gente falou no início dessa aula, você precisa sentar a sua bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito todos os dias. É conteúdo que você precisa postar? Então, toda semana você tem que sentar e programar o seu conteúdo da semana. Gente, não menospreze o poder de fazer todos os dias. O que separa você, Márcio, da vida que você quer viver pensem nisso. É muito prático. Ó, tá aqui. Márcio tá aqui tá o resultado que ele quer ter. Tem um caminho, não tem? Aqui no meio. Imagina só se o Márcio fizer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. É isso que separa. É só isso. É fazer todos os dias. É só isso. E aí? Como foi para vocês? Perguntas? Muito bom, Dani. Muito obrigada. Fez Maravilhosa. Com certeza, sim. Acho que essa era a aula que todo mundo aqui estava precisando. E aí, gente? Perguntas? Era todo mundo isso? Tá precisando muito. Precisávamos ouvir, sim. Gente, vai ficar gravada a aula. Quem perdeu vai poder assistir, por sorte. Vocês podem assistir de novo sempre que vocês se esquecerem de tudo isso. Coloca lá e assistam. E leiam os livros, gente. Esses livros são geniais, esses que eu trouxe para vocês. Tem mais um, eu acho que eu coloquei lá também os 4 compromissos. Tem um livro de filosofia. Eu sei que tem gente que, né, quem não gosta muito, mas assim, tem que gostar, tá? Não gostar de filosofia, tem que aprender a gostar. Esse livro aqui, A Arte de Viver, é um livro com muitas do Epíteto, né? Filósofo estoico também. Na verdade, a autora do livro chama Sharon Lebel. Depois eu mando tudo para a Thaís, ela pode compartilhar com vocês. Esse livro é um livro com muitas reflexões. Só que assim, tem que pegar o gelo para pôr na cara, porque vocês vão levar um tapa cada dia. É simplesmente genial. Você abre o livro, é assim, ó. Concentre-se em sua principal obrigação. Não faça aquilo que não está no seu controle. São ensinamentos que isso aqui vai elevar muito o nível de consciência de vocês. Então, depois eu mando tudo para ela, tá? Para vocês. A Isa já colocou no grupo do Telegram que a gente tem. Só ficou faltando esse último.
Tá. Que é Arte de Esse é Viver, Arte de Viver, Sharon Lebel. Tá. Então é isso, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta, vocês não têm nenhum tipo de dúvida sobre o conteúdo, como aprofundar, a aplicação, foi só tapa mesmo, estão digerindo. Reflexão, sim. Ótimo. E bom, muito obrigada, fiquei muito feliz de participar, dar essa aula para vocês. Quero parabenizar mais uma vez, porque não é fácil ficar aqui escutando pela primeira vez, eu ficar gritando na orelha de vocês 2 horas, dizendo para vocês, vocês têm que sim se tornar profissionais, que vocês... Ó, e aí é o que eu falei para vocês, é caro demais ser vocês. Então, chega dessa coisa de ter medo de cobrar. Pega um papel e faz as contas aí do quanto você já gastou até hoje. Eu tenho certeza que você vai descobrir que para recuperar todo esse investimento, você vai precisar vender bastante. Sim, com certeza. É isso, Márcia, eu sou caro e fim, é muito caro tudo que a gente compra, tudo que a gente estuda, tudo, as horas, não só o dinheiro, as horas de estudo também, né? Profissional da saúde sempre tem que se atualizar. Então é isso, maravilhoso tudo. Muitíssimo obrigada por ter aceitado num sábado estar aqui com a gente. Foi obrigada a você. Que gosta. Que bom, gente. Sigam aí, tá? Crescendo, expandindo, que eu tenho certeza que mudando a mentalidade de vocês, os resultados é só questão de tempo. Com certeza. Já ganhou vários seguidores aqui. Muito obrigada, Dani. Um beijo, gente. Fiquem bem aí. Beijo, bom fim de semana. Para vocês também.